paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para continuar refletindo, compartilhando um pouco da palavra de Deus com toda a igreja. E quero, nessa ocasião, poder concluir, então, uma pequena série de 3 reflexões, estudos panorâmicos, por assim dizer, na carta de Paulo aos Filipenses. No último vídeo, intitulado Uma Igreja Profunda em Cristo, nós vimos 6 marcas de uma igreja, né, que tem um relacionamento profundo com Jesus: amor, santidade, obediência, união enquanto corpo, expectativa da volta de Cristo e cooperação com o Evangelho. Resumindo, é uma igreja que tem um testemunho individual diante de Deus, mas que ela entende que esse testemunho, que tudo que ela recebe da parte de Deus, ela precisa também testemunhar diante dos homens e até que Jesus volte, como sua missão e como a missão do próprio Deus. Testemunhar do Evangelho, falar de Jesus, levar essa bênção, essa redenção que ela já recebeu também ao conhecimento de todos aqueles que ainda não o conheceram. Nesse vídeo, nesse rápido estudo aqui, eu quero então concluir com os irmãos falar um pouco mais sobre o que significa ser uma igreja cooperadora com o Evangelho. Uma igreja com uma missão profunda em Cristo. Além de ser uma igreja profunda em Cristo, nós precisamos ser uma igreja com uma missão profunda em Cristo. E com base no testemunho da igreja de Filipos, trazer para nós algumas reflexões, algumas aplicações práticas de como nós podemos também ser uma igreja dessa forma. Primeiro elemento do caráter da igreja de Filipos aqui que eu gostaria de destacar está no capítulo 2, no versículo 14. Paulo vem falando, do exemplo de Jesus, de humilhação, de se doar, de ser servo e ser obediente a Deus, embora mesmo que se venha custar a própria vida. Fala que essa igreja deve ter um procedimento de santidade, que eles devem buscar ser sinceros filhos inculpáveis diante de Deus para o dia de Cristo Jesus. Mas veja comigo aqui o versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Primeira evidência ou primeira marca de uma igreja com uma missão profunda em Cristo é que ela não simplesmente reserva para si a bênção de ter conhecido Jesus. Ela não reserva para si a bênção de ter conhecido a Deus, de ter alcançado salvação dos seus pecados, salvação da condenação eterna e ter encontrado vida em abundância em Cristo Jesus. Ela é uma igreja que está pronta para resplandecer como luzeiro no mundo. Isso é essa bênção, essa glória, esse amor, todas essas boas virtudes que ela encontrou em Cristo Jesus. Eles devem sim ser santos, eles devem sim ser irrepreensíveis, mas isso não significa dizer que a igreja vai simplesmente julgar o mundo como algo que está fadado à condenação. Muito pelo contrário, a igreja vai olhar para o mundo com compaixão, assim como Deus olhou para ela, e então resplandecer a luz de Cristo nesse mundo. Como um farol que durante a noite orienta navios no oceano, que ali há uma porção de terra que eles devem ter cuidado, que dá alguma forma de indicação, àquele navio que está ali para que ele não esteja perdido completamente. Assim a igreja deve ser luz no mundo. E o próprio Jesus já disse isso no Sermão do Monte. E nós somos a igreja deve ser a luz do mundo. E embora o que o mundo possa ver sejam as boas obras da igreja, e essas boas obras que sendo luz não devem ficar escondidas, tem que estar em lugar alto, em lugar de destaque, ou seja, tem que ser visto. Embora tudo que o mundo veja sejam as boas obras da igreja, sejam as boas obras do povo de Deus, mas a glória que o mundo tem que dar é a Deus. Nós formos lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é exatamente isso que nós vamos encontrar Jesus dizendo ali. O texto é bem claro e diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Nós devemos resplandecer Jesus, não devemos guardar essa salvação apenas para nós. Preservar a palavra da vida também significa zelar por ela e também anunciá-la a todos aqueles que ainda não tiveram contato, que não conheceram, que não foram transformados, que ainda estão sob condenação, sob escravidão dos seus pecados e que podem ser libertos
pelo poder de Cristo Jesus. Mas uma igreja também que tem uma missão profunda em Cristo, ela é uma igreja mobilizadora em prol da obra de Deus. Ela não se limita simplesmente ao seu contexto local. Ela se mobiliza para poder fazer o máximo que ela puder. No caso do texto de Filipenses, tem uma breve história aqui no capítulo 2, em que eles enviaram um irmão da igreja chamado Epafrodito com uma oferta em dinheiro para ir até onde Paulo estava, em sua prisão, para suprir as necessidades de Paulo lá onde ele estava. Não era a primeira vez que a igreja fazia isso. E aí, no meio do caminho, esse irmão adoece. Chega a notícia até a igreja de que esse irmão adoeceu. A igreja fica preocupada. Quando esse irmão chega até Paulo, Paulo também fica preocupado porque sabe que a igreja está angustiada, porque preocupada com a condição dos dois, tanto de Paulo quanto de Epafrodito. E ali Paulo, então, tendo alguém que ele chama de seu cooperador no evangelho, Paulo decide então logo organizar as coisas para mandar Epafrodito de volta, para que a igreja possa então se alegrar vendo seu irmão retornar, tendo cumprido a sua missão. Mas veja, no versículo 29 do capítulo 2, Paulo diz assim: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Uma igreja mobilizadora, que não só se preocupava em ser luz para aquela geração pervertida e corrupta na qual ela estava, como ela se preocupou em, por meio de Paulo, alcançar os confins da terra. Jesus, quando foi assunto aos céus, deixou aos seus discípulos uma missão de serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja de Filipos não era uma bênção somente para Filipos. Ela estava indo até os confins da terra, embora não todos, mas ela estava indo por meio de Paulo, e a igreja tinha prazer, a igreja tinha vontade, desejo de ser participante do ministério de Paulo aí. Nós vamos ver que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8, quando fala a outra igreja, ele cita o exemplo dos filipenses. E no capítulo 8, versículo 1, ele diz, também, irmãos, eu vos faço conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A igreja de Filipe e outras igrejas, mesmo não tendo condições financeiras que se julgariam serem suficientes, ainda assim, do pouco, fez muito para ajudar outros irmãos em Jerusalém que estavam passando necessidade. Se juntaram com outras igrejas e enviaram a oferta para socorrer os irmãos. E não só uma vez, como eles ajudaram Paulo em outras vezes. Você vai ver isso no capítulo 4. É uma igreja que se mobilizou para atender o povo de Deus, para atender o reino de Deus. Uma igreja com perspectiva e que sabia se mobilizar para isso. Uma igreja que não esperava simplesmente que os líderes fizessem alguma coisa. Lembra, no vídeo anterior, nós vimos que Paulo fala que a igreja deveria ter um só entendimento, um só espírito, uma só postura, um só desejo, uma só fé, uma só alma, um só propósito. Então a igreja estava aqui toda unida no propósito de ser bênção para a vida do povo de Deus, bênção no reino de Deus, e por meio de Paulo e daqueles por quem ela enviasse, poder fazer o possível para abençoar outras pessoas. Uma igreja mobilizadora. E uma igreja não só que se mobiliza para enviar alguém para pregar o reino de Deus, para fazer Cristo conhecido a outros povos, a outras pessoas, como é uma igreja que não só envia, é uma igreja também que cuida. Uma igreja que tem uma missão profunda em Cristo. Não só envia, mas cuida também dos seus missionários. Vá lá no capítulo 1, no versículo 5, Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 7. É justo que assim eu pense de todos vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Veja lá no capítulo 4, que Paulo diz, no versículo 15, sabei também, Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Era uma igreja que não só enviou Paulo
mas ela cuidava. E pelo tom afetuoso, pelo tom amoroso, pelo tom intimista da carta do missionário com a sua igreja, a gente percebe que é uma igreja que cuidava. A gente vê isso exatamente quando a gente volta para o capítulo 2 e a gente vê Paulo preocupado em mandar Epafrodito de volta logo quanto antes, porque ele sabia que a igreja estava angustiada, entristecida com as notícias que tinha recebido de que Epafrodito tinha adoecido severamente. Paulo disse que ele chegou às portas da morte. Então a igreja estava preocupada. A mesma igreja que estava preocupada com Paulo e por ter mandado Epafrodito com socorro para as necessidades do apóstolo. É uma igreja que demonstrava cuidado, que demonstrava afeto, carinho. Não é à toa que Paulo diz que traz essa igreja no coração. É uma igreja afetuosa, o que implica personalização da missão. É uma igreja que não só envia, mas é uma igreja que, além de saber onde o missionário está, ela sabe o que o missionário precisa, ela sabe o que o missionário está passando, ela sabe o que a família do missionário tem necessitado, ela sabe quais são as demandas e ela se preocupa não só com o seu dever de manutenção financeira, mas ela se preocupa com a vida emocional, ela se preocupa com a vida espiritual desse missionário, ela se preocupa em estar presente, em se fazer presente e pastorear também, por que não, esse missionário. Implica, a gente vai mostrar então, vai ver aqui que a igreja de Filipos, eles não eram simplesmente patrões de Paulo, embora financiassem seu ministério. Eles eram, como o próprio Paulo reconhece, cooperadores daquele que estava no campo missionário, na frente de batalha. Então, uma igreja com uma missão profunda em Cristo é uma igreja que entende que ela não está separada do mundo para condená-lo, entende que ela está separada do mundo para mostrar ao mundo uma nova forma de caminhar, uma nova forma de viver e de fato viver uma vida em abundância, que há um outro caminho que não só de pecado, mas de salvação e vida abundante em Cristo. É uma igreja que entende que ela tem que se mobilizar para fazer o máximo que ela puder, que ela tem que ser aplicar boa mordomia em todos os seus recursos para poder fazer com que o reino de Deus e a vontade do Senhor seja estabelecida na terra. É uma igreja que não só envia, mas sabe cuidar dos seus missionários. Mas também há algo na carta de Filipenses que diz respeito a um missionário que tem uma missão profunda com Cristo. E aí a gente volta agora para falar de Paulo, que Paulo diz sobre ele no meio de todo esse cuidado da igreja de Filipos para com ele. Veja comigo, a gente vai ver aqui exatamente por Paulo chamar esses irmãos e participantes da graça no capítulo 1, versículo 8, no capítulo 1, versículo 5, de cooperadores, né? Paulo está sempre mostrando então que a sua missão não é feita sem a igreja local. Entenda, Paulo entende que a igreja colabora muito mais do que com o financeiro. A igreja é parceira de ministério e que Paulo e a igreja estão no mesmo nível. Nem Paulo é superior à igreja, mesmo ele tendo sido o que fundou a igreja em Filipos, nem a igreja é superior a Paulo para tratar Paulo como como se fosse um empregado seu. Eles são cooperadores para o mesmo propósito, a glória de Deus estabelecida na terra, o evangelho de Cristo Jesus sendo pregado. Então aqui Paulo reconhece o favor de Deus por meio da igreja. Lá no capítulo 4, veja, no versículo 17 ele diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo não estava preocupado se a igreja ia mandar a oferta. Paulo estava preocupado em Cristo ser forjado no caráter daquela igreja. Paulo estava preocupado em que aquela igreja crescesse no conhecimento de Deus. É exatamente por isso que ele diz que ora em relação a essa igreja. Volte lá no capítulo 1, nos versículos 9 e 10, você vai ver isso. Ele diz que ora para que essa igreja cresça em amor, cresça em conhecimento, cresça em percepção diante de Deus. Paulo está muito mais preocupado com a vida espiritual da igreja do que com as finanças da igreja que se voltam para ele. Então Paulo considera esses irmãos como seus cooperadores e entende que eles são parte fundamental para ajudar Paulo a cumprir a sua missão. Como se eles fossem peças de uma grande máquina, né, do reino de Deus. Como se fossem engrenagens em que um, ao se movimentar, movimenta o outro, em que um está junto com o outro para que tudo funcione, em que ninguém é melhor do que o outro. Então Paulo tem um relacionamento afetivo com a igreja, não explorador, nem também de devedor.
Paulo entende que ele está numa relação com essa igreja enquanto corpo de Cristo. E a gente entende, depois de tudo isso, que uma igreja que tem uma missão profunda é uma igreja que entende que ela precisa pregar o Evangelho a quem está ao seu redor, mas também entende que ela não pode se limitar somente a isso. Ela tem que se mobilizar para que ela, por completo, se não, alguém seja enviado por ela para anunciar Cristo onde ele ainda não é conhecido, levar Jesus conhecido a outras pessoas. Ela tem que se mobilizar os seus recursos, muito mais que financeiros, humanos, logísticos, de infraestrutura, recursos de oração, para poder ser relevante, ser efetiva, ser de fato uma bênção no meio dos povos, no meio das pessoas que ainda estão nas trevas do pecado. É uma igreja que sabe cuidar do seu missionário, que não está distante dele, e esse missionário também entende que ele não pode estar distante da igreja, que ele não é super-herói, que ele não vai conseguir fazer a obra de Deus sozinho, que ele depende da igreja que o enviou, não só financeiramente, mas espiritualmente, afetivamente, emocionalmente e em termos de cuidado. A gente entende que, da perspectiva do missionário, a igreja não pode ser banco, e da perspectiva da igreja, o missionário não pode ser o empregado. Ambos compartilham e trabalham juntos, visando o propósito da glória de Deus assim sendo estabelecida. Que a nossa igreja possa ter esse perfil mais e mais do que já tem. Eu quero, enquanto missionário da igreja, testemunhar isso publicamente. Tenho recebido o cuidado da igreja e oro para que a igreja possa amadurecer e crescer cada vez mais, para que a gente possa aumentar o número de missionários enviados pela nossa igreja, de missionários cuidados pela nossa igreja, que eu, enquanto missionário da igreja, e outros que são também apoiados pela nossa congregação, possam também termos esse relacionamento cada vez mais íntimo, próximo, de cuidado uns com os outros, e que em tudo isso Deus seja glorificado nas nossas vidas por meio da nossa comunhão e da nossa vida individual e enquanto igreja profunda em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesse propósito para a glória do seu nome.